Estamos nos três canais. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos em mais uma edição do Fala com Zuzu. O Fala com Zuzu acontece toda quinta-feira, 21 horas, e tem um diferencial que nenhum outro tem. Nós transmitimos simultaneamente nos três canais do Zuzu, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E hoje eu estou aqui, né, com um grande amigo meu das antigas, né, muito satisfeito dele ter aceitado aí o nosso convite, porque ele está numa fase mais de reflexão, uma fase mais introspectiva, né? E aí ele não queria aparecer, mas eu falei, não, vamos lá para você contar um pouco para nós como é que estão as coisas. Estou aqui com o professor Vinícius Prado, né? Almeida Prado, Prado Almeida, né? Professor de história, né? Tem aí um grande trabalho na educação pública aqui de Uberaba. E seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Zuzu. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, né? Eu só aceitei porque era você, porque um ano sem Facebook, sem Instagram, né? Tive que apagar para entrar no nosso vazio e se conhecer, né? Então, assim, foi um ano sabático, né? Um ano que eu fiquei afastado e eu voltei essa semana que eu voltei a lecionar, e aí você me fez o convite. Então, assim, aceitei por você. Porque agora estou numa fase que eu não estou querendo muito aparecer, não. É isso aí, Vinícius. Mas muito obrigado novamente aí por ter nos atendido. A primeira pergunta que eu faço aqui para os meus convidados é o seguinte: quem é o Vinícius no túnel do tempo e no Museu da História? O Vinícius, vou contar uma história para você de uma lenda oriental muito antiga. Existia um homem muito sábio, né? E seus filhos adoravam julgar as pessoas. E este homem mandou em cada estação do ano um filho observar. Mandou um filho observar a árvore no inverno, a outra no outono, a outra na primavera e a outra no verão. E depois os filhos viram e o pai atentamente, né, perguntou o que cada um vislumbrava. Um disse que vislumbrou a árvore quase morta, sem folha nenhuma. O outro disse que vislumbrou a árvore com as folhas caindo. O outro disse que vislumbrou as árvores todas floridas. E o outro disse que vislumbrou a árvore cheia de folhas, né? E aí eles começaram a discutir e o pai falou: não, não, não. Todos vocês estão certos. A árvore é a mesma, mas o que muda são as fases. Então, nós seres humanos temos que entender que a nossa história, a nossa trajetória é feita de inúmeras fases e que nós jamais devemos julgar o outro por uma fase, porque aquela fase foi necessária para o seu aprimoramento e principalmente para a sua evolução. Então, assim como as estações do ano fazem com a natureza, a vida faz com a gente. E o amadurecimento, ele é aos poucos, ele é lento, mas acontece. Então, esse é o Vinícius. O Vinícius agora está, depois de um inverno, né? Depois do outono, depois do inverno, agora as folhagens estão renascendo. Então, a gente aprende muito, amadurece muito. A gestão foi maravilhosa para mim, foi 2 anos de gestão, aprendi muito. Agradeço a Deus pela secretária Silvana Elias ter me exonerado no momento certo, porque eu poderia ter adoecido trabalhando na gestão. Então, assim, tudo hoje a gente observa, na hora a gente não entende. Mas depois que passa, a gente observa que Deus é tão grande, tão maravilhoso, que ele faz as coisas acontecerem no tempo correto. Eu sou um homem de fé, né? Eu cresci na filosofia oriental Sechonoye. Depois, aos 15 anos, eu conheci um mosteiro e o mosteiro me converteu para o cristianismo. Fiz minha primeira comunhão aos 18, minha crisma aos 20, mas foi o mosteiro de São Bento que me converteu. Então, ali aumentou minha fé, né? Para ver a fé
em um Deus que ele é universal, né? Um Deus que acolhe, um Deus que perdoa. E eu sou cristão justamente porque Jesus era um homem rebelde que enfrentou a estrutura que ele vivia no momento para pregar apenas o amor. Ele trouxe o evangelho, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele amou de forma incondicional. Então, esse é o motivo por eu ser um seguidor de Cristo, né? Por admitir que ele foi um filósofo, né? Você, como um cientista social, sabe o impacto que a filosofia tem na sociedade. E ele impactou e mudou a sociedade a tal ponto que nós contamos o ano desde o seu nascimento. Então, ele realmente, você pode acreditar no Jesus histórico, você pode acreditar no Jesus religioso, ou você pode acreditar nos dois e conciliar, né? Eu sou numa fé mais racional. Então é isso. Esse é o Vinícius, Zuzu. Muito bom, Vinícius. Conta um pouquinho para mim da sua história aqui. Você é de Uberaba mesmo? Onde você estudou? Fala um pouquinho para nós. Nasci em Uberaba, né, em 1990. Esse ano eu faço 31 anos, em julho, dia 29 de julho. Eu estudei na pré-escola, na Escola Catavento, da Tia Cássia. Fui aluno da Juliana Crozara e da nossa subsecretária Cristiane. E depois eu fui para o Rio Brasil. No Rio Brasil, eu desenvolvi, né, até a quarta série, e depois Frei Eugênio, onde eu leciono hoje. Então, eu estudei no Frei Eugênio, o Fundamental 2. Depois eu mudei para o Rio Grande do Sul, porque minha mãe comprou uma franquia de uma empresa, né? Depois nós retornamos e eu terminei o meu estudo no Quintiliano Jardim. E depois o FTM, e depois eu fiz a pedagogia. O ano passado eu acabei a pedagogia para aprimorar, né? Porque não dá para a gente ficar só na história sem entender o desenvolvimento e aquisição do conhecimento. Então a pedagogia ela traz essa compreensão, né, de mundo, ainda mais na parte profissional. Sempre em escola pública, Zuzu. Muito bom, Vinícius. E fala para mim agora, você ficou. Esses dias nós estávamos conversando sobre o seu trabalho aí agora. Você tem feito um ativismo, você sempre foi ativista nessa área, né? Religiosa. Mas agora parece que você está até ajudando uns projetos. Conta para nós lá do mosteiro. Eu lembro há um tempo atrás, quando eu falei, Zuzu, faz ciência da religião, você gosta de estudar isso, e realmente você fez, eu fiquei muito feliz, né? Porque não é todo mundo que ouve e faz, né? Quem nos escuta e faz. E eu fiz ciência da religião, né? Sempre gostei de estudar as religiões, de entender, porque as religiões, elas são produto do homem, produto da sociedade. Você não compreende o homem sem compreender as suas crenças filosóficas, o que os move. E a religião, além de mover a sociedade, ela traz valores morais, éticos, né, que nos constroem e permeiam também no âmbito pessoal e profissional. Então, por isso que eu sempre gostei de estudar religião e sempre trabalhei nessa área. Eu conheci o Mosteiro Nossa Senhora da Glória através desse livrinho. Esse livrinho é a Regra de São Bento, né? Quando a gente olha a imagem de São Bento, ele com o livro, não é a Bíblia, é a regra que ele escreveu, né? São Bento, ele era um homem muito rico e ele foi a Roma estudar, ficou chocado com a corrupção, assim como Martim Lutero também ficou chocado. E aí São Bento foi se retirar para encontrar um Deus diferente daquele corrupto. E aí no caminho ele encontrou um monge chamado Romano, que deu para ele o hábito. São Bento se escondeu e ele fez um milagre, porque a ama dele acompanhou, a funcionária dele o acompanhou, né? Ela quebrou uma peneira de barro. Naquela época, a peneira era algo muito caro. E aí São Bento uniu e colou essa peneira. O povo ficou sabendo e foi atrás dele. E ele foi se esconder em uma gruta. E nessa gruta um padre o ajudava, alimentando-o, né? Passou o mosteiro próximo da região que ele estava, pediu para ele ser o seu abade. Abade vem de aba, aba, pai, né? Para ser o pai do mosteiro, o pai espiritual. E aí São Bento escreveu essa regra,
porque o mosteiro era muito livre, né? O mosteiro sempre foi formado pela elite, a elite intelectual, né? Na época do feudalismo, a igreja carecia de gente, então ela induzia as pessoas nobres a darem o seu segundo filho. O primeiro filho, o primogênito, herdava as terras e tudo que o pai tinha. O segundo filho ou a segunda filha ia para a ordem religiosa. Por que isso? Porque a igreja aí, o pai jamais desampararia seu filho. Então a igreja sempre teria dinheiro. Então a igreja ela pensou em tudo, né, na sua sobrevivência. Então os mosteiros eram formados por homens nobres, nobres financeiramente, mas de caráter duvidoso e prática moral que não era aceitável. E aí ele fez essa regra. Tentaram envenenar São Bento num jantar. E aí ele fez o sinal da cruz e essa taça rompeu. Aí ele fugiu do mosteiro, passou um tempo, né? Tentaram matar ele com um pão envenenado. Também ele conseguiu escapar desse momento. Depois, os monges arrependidos o chamaram e ele restaurou. Gente, existe um livro chamado. Deixa eu pegar ele aqui. Não vou achar ele agora, né? Chama Opção Beneditina. Na época medieval, quem guardou a fé, quem guardou a intelectualidade foram os monges, através dos monges copistas. Então, assim, o que salvou realmente a cultura europeia foram os mosteiros. Então, os mosteiros têm uma importância histórica muito grande para a sociedade europeia. Tão grande que São Bento foi declarado o patrono da Europa no século XVIII. Porque, graças a ele, a fé católica ficou preservada nos mosteiros. Porque foi um período de feudalismo, né, de ruralização da Europa, e aí os mosteiros mantiveram a fé cristã e os livros, as bíblias copiadas por monges copistas, e aí permeou o conhecimento, permeou a trajetória cristã. E aí, em Uberaba, eu conheci o Mosteiro Nossa Senhora da Glória, e a obra social que esse mosteiro faz, que é maravilhosa, eu resolvi conhecer, frequentar, e aí apaixonei, porque eu realmente vi elas viverem de forma ética, de forma moral correta. Né? E aí, Zuzu, esse mês passado que eu te mandei o vídeo, né? O radialista Tony Carlos me cedeu o espaço da rádio, e aí nós montamos um carnê de contribuição, e o Mosteiro teve uma arrecadação tão grande que as irmãs estão fazendo caridade para as pessoas mais necessitadas, né? De alimentos, de bens, de roupas. Então a arrecadação foi um sucesso. E é nesses momentos de turbulação, né? Turbulência que a gente passa, essas tribulações que a gente vai passando, que a gente vê o quão o ser humano é solidário, principalmente o brasileiro, né?